Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Geral do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos conversar sobre a genética microbiana, dando continuidade aos temas da microbiologia geral. Para isso, nós vamos atacar os seguintes temas. Vamos falar sobre genética, de uma maneira mais geral, sobre estrutura e função do DNA, aspectos introdutórios. Vamos apresentar rapidamente a replicação, a transcrição e a tradução. E vamos falar um pouco sobre mutação. Então esse é o nosso plano de aula de hoje, começando para falar a respeito desses aspectos gerais da genética. Mas para falar de genética, nós não podemos esquecer de alguns conceitos iniciais, como que tem muita confusão e que geram muitas dúvidas, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo são as estruturas celulares, né, que são as moléculas, fitas completas de DNA, que carregam fisicamente os mecanismos de hereditariedade, ou seja, neles estão contidos os genes. Então, cromossomos são as fitas de DNA e todas as proteínas acessórias que fazem parte, né, de um cromossomo. Uma célula pode ter um ou mais cromossomos. Os genes, por sua vez, eles estão inseridos dentro do cromossomo. Um cromossomo tem uma infinidade de genes e de regiões regulatórias. As regiões regulatórias, elas definem quando um gene vai ser expresso. Mas o que é um gene? O gene é um fragmento, um segmento de DNA que codifica produtos funcionais, ou seja, ele vai gerar RNA e proteínas. Outra terminologia que gera muita dúvida é o que é código genético. O código genético determina como uma sequência de nucleotídeos é traduzida em proteínas, né? Ou quais aminoácidos vão ser adicionados a uma proteína a partir da leitura de uma molécula de DNA ou de RNA mensageiro. Então, o código genético, ele é isso. O código genético, na verdade, ele é justamente a tradução, o mapa de tradução ou o código que é utilizado para transformar DNA em proteína no processo de tradução. O código genético ele é muito confundido com o genoma. E genoma, na verdade, é o conjunto de toda a informação genética da célula em todos os seus cromossomos. Né? Nesse conceito, a gente chega também nas definições de genótipo. Né? O genótipo de organismo é a sua característica genética, aquilo que ele carrega nos genes. E o fenótipo é a expressão do genótipo numa determinada condição ambiental. Então, o fenótipo nada mais é do que a expressão do genótipo em um determinado ambiente. E a gente fala essas coisas porque, para toda disciplina, para toda essa etapa da disciplina, a gente vai precisar lembrar do dogma central da biologia molecular, né, que possui eventos típicos, né, que o dogma central da biologia molecular, ele mostra para a gente que o DNA ele gera o RNA mensageiro e o RNA mensageiro ele vai codificar as proteínas e essas proteínas é que vão realizar todas as funções celulares. Então esse dogma central ele vai guiar parte da nossa conversa hoje, principalmente porque cada resposta que a célula dá ao ambiente ela está relacionada com esse dogma central. Então, por isso que a gente passa a falar um pouco a respeito da estrutura e função do DNA. A estrutura e função do DNA, a gente remonta aí ao século XIX, em que desde Mendel a gente já sabia, já era conhecido que as informações de hereditariedade estavam no núcleo. Né? No entanto, as primeiras análises do núcleo mostravam que o núcleo possuía proteínas e também DNA, e os ácidos nucleicos ou ácidos desoxirribonucleicos, juntamente com os ácidos ribonucleicos. No entanto, a grande dúvida é qual que era a função de cada uma dessas biomoléculas no processo de manutenção da hereditariedade. Né? Embora esse conhecimento ele seja amplamente difundido hoje, ele é um conhecimento relativamente recente no aspecto histórico, uma vez que a estrutura do DNA e o funcionamento dessa molécula para a manutenção da hereditariedade e, ao mesmo tempo, para a expressão gênica foi elucidada de maneira definitiva somente em 1953 por esses dois senhores que estão apresentados aí numa foto de 53, que é o Watson e Crick. Né? Watson e Crick eles foram os pesquisadores que publicaram esse trabalho que a gente está vendo aqui. Esse é um trabalho da Nature que tem 2 páginas, Molecular Structure of Nucleic Acids, que é, na verdade, um trabalho que tem uma página e um pouquinho da outra,
e que descreveu pela primeira vez a molécula de DNA e toda a sua funcionalidade em uma página. Esse trabalho de uma página, ele mudou para sempre a nossa forma de entender a hereditariedade, porque ele explicou todos os mecanismos relacionados com hereditariedade e expressão gênica. E por isso, né, Watson e Crick mais tarde receberam o prêmio Nobel. Então, essa é uma descoberta importante e a partir daí os mecanismos de hereditariedade eles estavam relacionados ali à estrutura e à função do DNA que até então não era exatamente conhecida. Quando a gente fala de bactérias, a gente tem que lembrar que, então, né, a gente falou de uma maneira geral a respeito dessa questão da molécula de DNA, e a gente já estudou sobre o DNA em outras disciplinas, mas o que é diferente nas bactérias quando a gente considera essa questão do DNA? Aqui tem uma bactéria, Escherichia coli, né, e a gente percebe como o DNA dela é grande. Né? Essa é uma fotomicrografia eletrônica, a gente percebe o tamanho do cromossomo em relação à célula. Né? E esse cromossomo certamente está dentro da célula com muito compactado. Né? E o genoma bacteriano ele difere dos outros genomas que nós estudamos até agora, porque é um genoma circular, normalmente fita única, né? Não tem vários cromossomos por célula, mas ele apresenta unidades extracromossomais, os plasmídeos, que nós vamos conversar daqui a pouco. Ele apresenta genes simplificados, sem a presença de introns, e apresenta pouco DNA repetitivo em comparação com outros organismos. Então o DNA é extremamente compacto, extremamente funcional, mesmo assim, como a gente pode ver, ele é muito extenso. E o que esse DNA vai fazer? A gente já conversou um pouco sobre isso. Esse DNA ele vai servir ele serve basicamente a 3 questões importantes. E a sua estrutura é fundamental para permitir a expressão, que é justamente ligado ao dogma central da biologia molecular, que é a transformação da informação por meio da transcrição em RNA mensageiro e depois do RNA mensageiro em proteína por meio da tradução. O DNA também ele permite a recombinação, que é a troca de informação genética entre os organismos, e além disso permite também a replicação, que é a duplicação das células, mantendo a característica genética exata ao longo do seu processo de fissão binária. Né? Então a gente lembra bem da molécula de DNA, nós já vimos em outras disciplinas aqui, as duas cadeias, né, complementares, né? A complementariedade vem justamente pelo pareamento das purinas e pirimidinas, né? A adenina sempre vai parear com a timina e a guanina sempre vai parear com a citosina. Então isso gera uma complementariedade entre as moléculas de DNA. O DNA ele é sempre fita dupla, né? As fitas, no entanto, elas não são ligadas por forças, por ligações covalentes, elas são ligadas por pontos de hidrogênio, e a estabilidade da molécula é mantida adicionalmente por interações de Van der Waals entre, né, os açúcares que estão presentes ali, as pentoses que estão presentes ali. Além disso, o DNA ele é uma molécula antiparalela e existe uma polaridade em cada uma das fitas. E a gente fala que ela é antiparalela porque essa polaridade é invertida quando a gente considera toda a cadeia de ligaç'ões fosfodiéster que estão presentes em cada uma das fitas. Né? Então, uma fita vai estar no sentido 5' 3', ou seja, a extremidade disponível vai ser a extremidade 5', né? E no outro extremo nós vamos ter a extremidade 3' OH. Em comparação à outra, então a gente diz que é antiparalela porque enquanto uma fita está nessa direção, a outra fita está exatamente na direção contrária. Então por isso que a gente fala que ela é antiparalela. Então, características que são importantes da molécula que a gente consegue enxergar nessa figura. É uma molécula dupla fita, complementar e antiparalela. Então essas 3 características elas ajudam a gente muito a entender o DNA e quando a gente percebe que as duas fitas não estão ligadas por ligações covalentes, né, essa é uma informação que vai ser utilizada muito para a gente entender que essas duas fitas elas precisam abrir para que as proteínas tenham acesso às informações que estão presentes nessa molécula. Então, essas informações são informações de base para a gente poder seguir na compreensão da molécula de DNA. Essa molécula ela vai ter então a função de permitir
que a informação genética seja copiada e transmitida milhões de vezes durante a vida dos micro-organismos sem sofrer alteração. Então, a complementariedade ela é fundamental para a manutenção dessa característica. Além disso, ela vai permitir e dirigir o desenvolvimento do organismo e as atividades diárias da célula. Então, o fato dela permitir a abertura e o acesso, por exemplo, da RNA polimerase a essas informações, ela permite que as informações sejam acessadas e utilizadas. E, além disso, a gente percebe que são muitas as informações que vão ser utilizadas para poder permitir que o organismo ocupe o seu nicho ecológico e atue com todo o seu potencial biológico nas diferentes condições em que ele é exposto. Então, por isso que são muitas informações que precisam ser armazenadas de forma compacta e de forma facilmente acessível, e isso a estrutura da molécula de DNA permite. Então, nesse contexto, né, nós vamos falar da primeira etapa de todo esse processo. Né? Vamos falar um pouco dessa primeira função, que é permitir que a informação genética seja copiada várias vezes, falando a respeito da replicação. A replicação ela é um processo, né, muito interessante e particular nas bactérias. Ela é um processo, né, nas bactérias que ela tem 3 características importantes, das quais 2 nós vamos conseguir falar aqui agora. A replicação ela é semi-conservativa, porque uma forma de manter a informação genética ao longo do tempo é sempre manter uma fita molde da célula parental na célula que vai ser formada, na nova célula que vai ser formada ou no novo cromossomo que vai ser gerado. Então, quando a gente fala que ela é semi-conservativa, é porque sempre, toda vez que a molécula de DNA for replicada, ela vai ser replicada mantendo a fita molde da célula-mãe. Então, com isso, a cada vez que a bactéria sofrer a fissão binária, as 2 células filhas vão ter, cada uma delas, uma molécula molde da célula-mãe, uma molécula de DNA, uma fita molde da célula-mãe. Então, por isso que ela é chamada de semi-conservativa. Uma outra característica do processo de replicação é que ela é semi-descontínua, justamente por essa polaridade, né, 5' 3', 3', 5', essa polaridade vai fazer com que uma das fitas seja sintetizada de maneira direta e a outra seja sintetizada aos poucos, né, formando vários fragmentos que posteriormente serão ligados uns aos outros. Isso porque a proteína capaz, né, o complexo proteico capaz de fazer a replicação do DNA, que é a DNA polimerase, como o próprio nome diz, é uma molécula que polimeriza DNA, ela vai sempre atuar no mesmo sentido, que é o sentido 5', 3'. Quando ela está atuando na fita que está na orientação oposta, 3', 5', ela vai ter que passar por um processo semi-descontínuo de sintetizar vários pequenos pedaços para depois permitir que esses pedaços sejam juntados. Então, durante esse processo de replicação, uma força muito interessante e uma informação muito importante é que, para que haja a replicação do DNA, sempre são adicionados, né, o nucleosídeo trifosfatado, né, que é o nucleotídeo com seus 3 fosfatos. Esse nucleotídeo, a força, né, e a energia existente nessas 3 ligações fosfatadas é que vão permitir o estabelecimento das ligações fosfodiéster, né, que vão permitir a síntese da nova molécula de DNA. Então, a energia, né, o ATP, para que essa reação de polimerização aconteça, ela vai estar, em parte, presente no próprio nucleosídeo que vai ser acrescentado, uma vez que ele é um nucleosídeo trifosfatado. Mas quando a gente fala da replicação em si, a replicação ela envolve a formação de uma estrutura que é muito complexa, ao mesmo tempo muito conhecida hoje em dia, que é a chamada forquilha de replicação, que está representada nessa imagem. Essa forquilha de replicação ela envolve uma série de proteínas que vão atuar de maneira conjunta. Então nós vamos ter, primeiro, né, no número 1 aqui, enzimas que desnovelam a dupla hélice para permitir que o DNA sofra a abertura. Então, logo o DNA sofre a abertura, o que acontece é que o DNA fita simples fica exposto. E o DNA fita simples ele é extremamente susceptível à degradação enzimática. E é por isso que imediatamente proteínas protetoras, né, estabilizam esse DNA desanovelado. Quando o DNA é exposto, né, a DNA polimerase ela sintetiza diretamente
a fita que vai estar na direção 5' 3'. Né? E com isso a DNA polimerase consegue sintetizar o que a gente chama de fita líder, que é a fita que é sintetizada continuamente pela DNA polimerase. Por outro lado, a fita oposta ela não vai ser sintetizada no sentido 5', 3', mas sim no sentido 3', 5'. Né? Mas nós temos um problema aí, que é o fato de que a DNA polimerase ela só funciona no sentido 5', 3'. Para superar esse problema, existem enzimas que fazem justamente a inserção de iniciadores de RNA para oferecer à DNA polimerase o terminal 3'OH para que possa começar a haver o acréscimo dos nucleosídeos no sentido 5', 3'. Essa proteína que coloca os iniciadores de RNA, ela é chamada de primase. E a partir dos iniciadores inseridos pela primase, a DNA polimerase vai conseguir sintetizar os vários pedaços da molécula de DNA da fita atrasada, que é chamada de fita atrasada justamente porque ela é sintetizada de maneira descontínua. Né? A DNA polimerase, né, ela vai sintetizar ao mesmo tempo que ela vai retirar e degradar o RNA, né, inserido inicialmente e substituir esse RNA por DNA. Esses pequenos fragmentos que vão ser inseridos ao longo do processo de replicação são chamados de fragmentos de Okazaki. E esse fragmento de Okazaki, eles podem ser identificados. Né? No final, todos esses fragmentos serão ligados, né, com o estabelecimento das ligações fosfodiéster por meio de uma enzima chamada de DNA ligase, fazendo com que todo esse processo aconteça de maneira correta. Né? É importante destacar que a DNA polimerase ela possui mecanismos de correção de erro e de checagem, né, da precisão com que os nucleotídeos foram inseridos. Uma última característica, então até agora nós falamos que a replicação do DNA ela é semiconservativa, a gente já entendeu por que ela é semiconservativa. Ela é semidescontínua porque uma fita é sintetizada de maneira direta e a outra é sintetizada por meio de fragmentos, né? Pela orientação das fitas, pelo fato dela ser antiparalela. E por fim, a gente precisa destacar que a replicação das bactérias ela é bilateral, né? Ela vai acontecer para ambos os lados. Então, a replicação de como a bactéria ela possui o cromossomo circular, o fato dele ser circular vai fazer com que a replicação ela seja bidirecional, porque nós vamos ter no processo de replicação duas forquilhas de RNA, de replicação de DNA, sendo formadas simultaneamente. Essas forquilhas elas vão seguir e ser processadas, né, ao longo da molécula, né, permitindo, né, justamente a modificação a replicação dessa molécula de maneira precisa, de maneira muito correta, né, utilizando como molde a fita-mãe, até que ela chega, né, então ela tem um ponto inicial, que é a chamada origem, né, porque a origem de replicação é uma região rica em AT, ou seja, é uma região que é rica, que ela tem, na verdade, uma quantidade menor de ligações ela tem uma quantidade menor de pontos de hidrogênio e por isso ela vai ser mais fácil de sofrer abertura. E ao final existe a região de terminação, e essa região de terminação também apresenta características que permitem que as duas moléculas sejam liberadas e sejam liberadas de maneira completa. Então a replicação de DNA, né, principalmente em bactérias, a gente pode dizer que ela é semiconservativa, semidescontínua e bidirecional. Então são essas três palavras-chave que devem fazer parte do seu conhecimento a respeito da replicação do DNA de bactérias. A partir daí a gente passa a falar da transcrição. Né? A transcrição ela nada mais é do que a passagem da informação que está presente no DNA em RNA mensageiro. Né? Então, agora nós vamos falar como é que a bactéria ela transcreve isso de DNA para RNA. E isso acontece por meio do processo de transcrição, né? É um processo que é a segunda etapa, né, no sentido da expressão gênica, né? Enquanto a gente falou da replicação, ela é um processo que vai ser muito importante para multiplicação celular e para manutenção das informações do DNA. A transcrição ela é importante para a utilização da informação que está presente no DNA. Então, como é que funciona essa transcrição? Essa transcrição ela vai funcionar, né,
nos genes, né, que é justamente nas janelas de leitura, como a gente está vendo aqui em cima, os genes sendo transcritos, né, por meio da agora RNA polimerase. Né? Como é que isso vai acontecer? Bom, no início de todo o gene a gente tem uma região promotora, que é a região onde a RNA polimerase vai iniciar o processo de desanovelamento do DNA para permitir a abertura do DNA e a utilização de uma das fitas como molde, né, para poder fazer a síntese do RNA e adicionar as moléculas os nucleotídeos de RNA ao molde, né, de DNA. Né? Então o gene é em DNA, né, tá lá com a informação no DNA, esse DNA ele vai ser aberto e a partir do molde vai sendo sintetizada uma fita de RNA adicionando os moldes seguindo o modelo de complementariedade que já existe para DNA-DNA, ele é o mesmo para RNA-DNA. Esse RNA vai ser sintetizado com base no pareamento, usando como base a fita molde, né? E a RNA polimerase vai acrescentando os nucleotídeos de RNA ao longo de todo o gene, até que ele chega à região de terminação. Né? E aí existem os sinais, né, de terminação ou as sequências próprias de terminação de gene, onde a RNA chega ao final e quando ela chega nesse local, a RNA polimerase ela é liberada, né, liberando também uma fita de RNA, que pode ser o RNA mensageiro, pode ser o RNA ribossomal, pode ser o RNA, o tRNA, né, o transportador, e eles serão liberados. E a partir daí o gene está pronto para poder ser utilizado por outra RNA polimerase. Então tudo começa com a síntese do RNA, que pode gerar o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. Então esse é o processo de transcrição. O próximo processo que nós vamos falar é o processo de tradução, que é o processo de transformar a informação que está no RNA em proteínas. E esse processo ele utiliza uma tabela de tradução que é justamente o código genético. Né? De acordo com o código genético, cada combinação de 3 nucleotídeos corresponde a um aminoácido. Essa combinação de 3 nucleotídeos é chamada de códon. E esse códon ele apresenta uma característica muito específica. Os dois primeiros nucleotídeos eles são muito fixos e muito importantes. Mas o terceiro nucleotídeo ele apresenta um pareamento mais fraco. Então é muito comum que um mesmo aminoácido seja adicionado a partir de 2 ou até 4 combinações de 3 nucleotídeos. Por exemplo, aqui a gente está vendo a leucina, né? E a isoleucina. A isoleucina ela é sintetizada aqui por 3 aminoácidos, por 3 códons diferentes. O códon AU, U, AUC e AUA. Então esses 3 códons vão caracterizar, né, vão indicar que naquela posição deverá ser adicionado o aminoácido isoleucina. Isso é importante, isso acontece porque o pareamento dos 2 primeiros aminoácidos, dos 2 primeiros nucleotídeos, né, a identificação desses 2 primeiros nucleotídeos pelo RNA transportador é muito forte. Mas o terceiro pareamento ocorre um tipo de pareamento chamado pareamento wobble, que é um pareamento mais fraco e com isso é menos específico. Mas como é que acontece isso? Como é que acontece essa leitura dos códons? Como é que a célula vai saber qual códon coloca a partir, né, qual aminoácido vai adicionar a proteína a partir dos códons? Isso acontece com a ajuda do ribossomo. Né? O ribossomo ele é um RNA com poder catalítico, né, que tem 2 subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Os componentes necessários para a tradução eles são basicamente 4, né, que é o RNA mensageiro, que é o RNA que tem a sequência a ser lida para a montagem da proteína. Nós vamos ter a subunidade maior do ribossomo, a subunidade menor e o RNA transportador. E a partir daí um pool de aminoácidos que vão sendo adicionados pouco a pouco. Então, inicialmente, o que vai acontecer é que o ribossomo vai ser montado, né, identificando o códon de início, né, o start códon, que é o AUG, normalmente, né, para a maioria das bactérias. Esse códon AUG ele vai ser montado e, inicialmente, a gente vai ter o sítio P, né, que é o sítio de peptidação. Esse sítio, ele vai inicialmente ter a inserção
do RNA transportador que contém o códon correspondente a um anticódon que é correspondente a esse códon. Então, por isso que ele vai ser adicionado naquele ponto. A partir daí, né, um novo RNA transportador vai se aproximar desse processo, desse local, né, e vai, à medida em que o RNA transportador possui um anticódon compatível com o códon que está disponível para ligação no ribossomo, ele vai ser inserido nesse local, e a partir daí no chamado sítio A, né, e nesse sítio A, assim que ele encontra o anticódon correto para aquele códon, ocorre a ligação de peptidação, né? E essa ligação de peptidação, ela permite que o ribossomo ele dê um passo à frente. Quando ele dá um passo à frente, o primeiro códon, né? O primeiro RNA transportador, na verdade, ele entra para o sítio E, que é o sítio de saída, né? O que estava inicialmente no sítio A passa para o sítio P e o sítio A fica aberto de novo para a entrada de um novo RNA transportador. Então esse processo vai acontecendo ao longo de todo o gene, né? Ao longo de todo o RNA mensageiro. Né? Ao longo de todo o RNA mensageiro vão entrando e saindo os RNA transportadores, transportando os aminoácidos específicos para que sejam ligados à cadeia de aminoácidos nascente. Né? Essa cadeia de aminoácidos nascente ela vai sendo crescida, né? E até permitindo a formação de um peptídeo e posteriormente de uma proteína completa. Quando essa proteína completa chegar ao stop códon, todo esse aparato de ribossomo, RNA transportador e proteína e RNA mensageiro vai ser desmontado, né, liberando a proteína para o ambiente. O interessante desse processo, né, que a gente falou desse processo de maneira separada, como se acontecesse um de cada vez, mas o que acontece normalmente é isso aqui. Né? Dentro de uma célula você vai ver um RNA, um DNA, né, com a produção da DNA polimerase, e à medida que a DNA polimerase vai sintetizando o RNA mensageiro, os ribossomos já vão sintetizando também as proteínas, em estruturas chamadas de polissomos. Né? Os polissomos são muito comuns em bactérias. Então a gente falou aqui, a gente fechou nesse momento, né, um pouco do entendimento a respeito dessas três grandes áreas aqui, né, que é a genética, a estrutura e função do DNA e os principais processos envolvidos. Né? A gente precisava falar disso, mesmo sendo uma pequena revisão, porque esses processos eles vão dar subsídio para as outras questões que nós vamos tratar. Né? Dentre elas, a questão da mutação, né, e as questões relacionadas à próxima aula, que também vai ser sobre temas mais específicos de genética bacteriana. Então, vamos falar um pouquinho da mutação, né, que a mutação faz parte desse processo todo. Né, mas a mutação ela se insere no contexto de modificações que o DNA pode sofrer. E as bactérias podem sofrer várias alterações. Né? Mas o que é a mutação? Né? A mutação aqui ela é uma alteração na sequência de DNA que está presente no genoma de um organismo, né? Está presente no cromossomo de um organismo. E essa alteração na sequência de aminoácidos ela pode levar, né? Na sequência de nucleotídeos, na verdade, ela pode levar a substituições de diversos tipos, como mutações, deleções, mutações de ponto, substituições. E essas mutações elas podem ser sem sentido, podem ser mutações de sentido e podem ser mudança de fase de leitura, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho o que isso significa. Né? A taxa de mutações nas bactérias ela é pequena, né? E a probabilidade de um gene sofrer a mutação é justamente no momento que ela está se dividindo e o DNA ter sido modificado ou carregar com ele alguma imprecisão, que não vai ser identificada pela DNA polimerase, e a gente destaca novamente que a DNA polimerase tem um mecanismo de proofreading, né? E além desse mecanismo de proofreading, eles têm um mecanismo de reparação. Esse mecanismo de reparação inclui a atividade exonuclease 3' 5' que vai ajudar nesse processo de poder retirar um nucleotídeo que eventualmente foi colocado de maneira errada e permitir que ele seja inserido de maneira correta. Então a gente tem as mutações que elas ocorrem a taxas muito baixas, né? Então, por exemplo, a mutação espontânea ela acontece no momento da replicação, algum erro pode passar, né? Mas a taxas muito baixas, ou seja, a cada 10 a 9 pares de base, a gente tem uma mutação. E essas mutações elas podem ser de diversos tipos, como a gente está falando.
Agora, é possível que essa taxa de mutação seja aumentada. E aí é que está o problema, porque a gente tem os agentes mutagênicos, né? E os agentes mutagênicos eles aumentam muito a taxa de mutação, né? Então a gente consegue aumentar aí 1000 vezes a taxa de mutação espontânea, pelo menos, com esses mutagênicos. O que esses mutagênicos vão fazer? Eles vão promover mudanças nas fitas de DNA que, durante a replicação, vão levar à mudança na sequência de aminoácidos de nucleotídeos que estão presentes no DNA, e com a consolidação, né, dessa modificação, o que a gente vai ter, por último, é a mudança nas proteínas que seriam inicialmente produzidas. Mudou a proteína, mudou a função dessa. Existe chance de que haja mudança na função dessa proteína, no seu funcionamento, que pode ser indiferente, pode ser muito melhor ou pode ser muito pior. É um exemplo aqui de mutação, né, de como essas mutações podem acontecer, está expresso nesse slide, em que a gente consegue ver um DNA normal. Né? O DNA normal ele vai ser transcrito, né, aqui está a fita molde de DNA, ele vai ser transcrito para a fita azulzinha aqui de RNA, e cada 3 nucleotídeos vai ser o código para um novo aminoácido. Né? Até que a gente chega no stop codon aqui, que é codificado pelo UAA, indicando o término da proteína. Então isso aqui é um DNA normal. Podem haver mudanças de sentido. Por exemplo, aqui a gente teve uma mutação de ponto em que um aminoácido, um nucleotídeo, na verdade, ele foi modificado, e por conta da modificação desse nucleotídeo, a sequência de aminoácidos foi modificada. Onde a gente teria metionina, lisina, fenilalanina e glicina, nós passamos a ter metionina, lisina, fenilalanina e serina, justamente porque houve uma mutação e essa mutação foi expressa aqui na proteína nascente. E isso pode ser positivo, negativo ou indiferente. Então essa mutação aqui ela pode ser positiva, negativa ou indiferente. Essa próxima mutação, né, ela indica um stop codon, né? Nesse caso aqui o AG, que também é um stop codon, um códon de parada, é um códon que vai indicar que acabou aqui a proteína. Né? Mas veja que a proteína acabou antes mesmo dela começar, foi inserida a metionina e logo depois o códon de parada, é por isso que é chamada de mutação sem sentido. Nesse caso, a mudança vai ser certamente negativa para a atuação dessa proteína. Então a gente não sabe se a atuação negativa para essa proteína no que vai acontecer com ela. Se for uma proteína fundamental para o organismo sobreviver, essa mutação vai ser uma mutação letal. E tem a mudança da fase de leitura, que é a mudança completa de toda a leitura, em um determinado ponto. Uma mudança, uma deleção ou uma inserção pode modificar toda a série de códons, e essa modificação dos códons vai trazer a formação de uma proteína que não tem nada a ver com a proteína original. Os códons de parada, os códons de iniciação vão ser completamente modificados, e a partir daí a gente vai ter uma nova proteína sendo produzida que pode ser positiva, negativa ou indiferente. Então a gente vê que a mutação ela tem uma interação direta com todo o processo de expressão gênica. E o processo de expressão gênica é o que define como o organismo vai reagir ao ambiente. Existem vários exemplos de mutagênicos, nós vamos destacar pouquíssimos aqui, justamente pelo tempo, mas a gente lembra que essa aula serve de apoio à leitura do capítulo do livro. Então a gente coloca aqui, por exemplo, a mutação de ácido nítrico, feita pelo óxido nítrico. Essa mutação ela vai fazer com que a adenina seja modificada e ela passa a parear com a citosina ao invés com a timina. Então o que acontece é que onde tinha uma adenina aqui, ela foi modificada pelo óxido nítrico. Nesse local onde seria inserida uma timina, vai passar a ser inserida uma citosina, e a partir daqui essa mutação foi consolidada. Se isso é positivo ou negativo vai depender de célula para célula, mas é uma modificação no DNA original e, por conseguinte, é uma mutação. Uma outra forma também de mutação é a mutação por luz UV. A luz UV ela vai levar à formação de dímeros de timina. E esses dímeros de timina eles podem ser reparados. Existe um mecanismo próprio de reparação
de dímeros de timina, como é esse caso aqui, em que na exposição de luz ultravioleta foi formado o dímero de timina, né? E né, essa ligação do dímero vai modificar a curvatura da molécula de DNA e sua espessura normal, o que vai levar e desencadear a formação da endonuclease, que vai clivar esse DNA, e depois o DNA polimerase vem e repara esse local, né, fazendo com que não haja grandes problemas para a célula. Mas em situações de alta exposição à luz ultravioleta, esse mecanismo não é 100% eficaz, permitindo que os dímeros de timina sejam expostos aí à DNA polimerase. E nesse momento, né, a DNA polimerase ela não tem um molde confiável para produzir novas cópias das células nascentes. E com isso, essa mutação pode ser perpetuada. Né? Então, por isso que essa exposição à luz ultravioleta ela é tão deletéria assim para a célula e pode levar a mutações muito sérias. A grande questão da mutação é como que nós vamos identificar, né? E nós vamos falar de um mecanismo simples de fazer a identificação de mutação, principalmente pensando em organismos, em mutantes nutricionais, né? Que é, por exemplo, nesse caso aqui, em que a gente está procurando, né, em experimentos em que se procura mutantes para, por exemplo, capazes de produzir histidina, né? ou de utilizar histidina como fonte de nucleotídeo. Então a gente está fonte de vitamina, né? Eles têm a necessidade de histidina no meio de cultura. Então o que a gente percebe aqui é que a gente tem todas as bactérias aqui em cima que foram obtidas a partir, né, de um processo de mutagênese, né, ou que foram submetidos a um processo de mutagênese, e a gente vai utilizar essa superfície de veludo esterilizada, né, com uma alça que nada mais é do que um carimbo. Né? Esse carimbo esterilizado ele vai ser utilizado para poder buscar as bactérias que estão presentes na placa 1 e passar para essas duas novas placas aqui, né, que é uma placa com histidina e uma placa sem histidina, que é uma vitamina importante para as bactérias. Depois que a gente compara o crescimento das bactérias, a gente percebe que quase todas cresceram, menos uma. Né? E essa colônia que foi perdida é justamente um mutante auxotrófico. Né? É um mutante que produzia histidina, mas que deixou de produzir histidina, então por isso que ele é um mutante. Então a gente percebe que a mesma bactéria ela era capaz de produzir sua histidina e de repente ela não é mais capaz de produzir a histidina, indicando que houve uma mutação na rota de formação de histidina. Então, essa é uma forma de você identificar os mutantes nutricionais ou mutantes auxotróficos. Né? E nesse caminho, para falar de mutação, a gente também pode fazer o teste para saber se o determinado composto é mutagênico ou não. E um dos testes mais utilizados para esse tipo de função é o chamado teste de Ames. Né? O teste de Ames ele nada mais é do que a utilização de bactérias padronizadas, previamente conhecidas, e de se fazer a avaliação da reversão da mutação. E aí, a partir do número de revertentes, nós vamos saber se o material é altamente mutagênico ou não. Nesse caso aqui, a gente mistura a bactéria, né, com o mutagênico suspeito, e dentro dessas placas, dentro desses tubos, a gente tem as culturas de salmonela dependentes de histidina. Né? Então a gente tem essas duas bactérias, né? E essas salmonelas elas não crescem na ausência de histidina, mas elas são mutantes da rota de produção de histidina. Então, se o mutagênico suspeito for poderoso, ele vai ser capaz de reverter essas bactérias. Então, qual que é o procedimento que é feito? A gente pega essas bactérias que estão no tubo e que inicialmente não são capazes de crescer na ausência de histidina e plaqueia elas justamente no local em placas que não possuem histidina, onde a gente espera que pouquíssimas placas, como acontece nesse exemplo de baixo, vão ser capazes de crescer. Se o mutagênico for muito poderoso, o que vai acontecer é que muitas células vão sofrer o processo de reversão, né, e vão voltar a ter o fenótipo selvagem ou o fenótipo de produção de histidina. Então, quanto mais revertentes ou quanto mais mutações reversas, né, forem observadas, maior vai ser a capacidade mutagênica de um determinado produto desconhecido. Então, assim, a mutação
ela é um assunto complexo, mas ela também é um assunto importante para a microbiologia, porque muitas descobertas foram e são feitas com o auxílio desse tipo de experimento que a gente está falando, porque a partir daí a gente consegue perceber a verdadeira função e o verdadeiro impacto de compostos químicos no ambiente e nos organismos. Né? Então a gente conversou hoje a respeito, né, do DNA, né, da genética, falamos um pouco a respeito da estrutura do DNA, conversamos a respeito de replicação, transcrição, né, e tradução, falamos um pouco dos mutantes e na semana que vem nós vamos falar sobre o controle da expressão gênica, buscando o Operon LAC como modelo, e vamos falar dos mecanismos da geração de variabilidade genética em bactérias, né, para a gente entender como é que esse processo todo funciona, né, de geração de variantes ou geração de cepas, né, de bactérias diferentes umas das outras. Então a gente, né, agradece a presença e a audiência de todos vocês, né, e desejo para vocês uma excelente semana e nos vemos na semana que vem. Não deixe de fazer o exercício dessa semana, né, e em breve vamos sortear os grupos dos trabalhos. Eu agradeço muito a atenção de todos e nos vemos em breve. Forte abraço.